Então, boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar a nossa aula, né? Nossa terceira aula da disciplina de controle de estoques. Aqui está a segunda aula, porque nessa terceira aula nada mais é do que uma continuação do tópico anterior, né? A gente avançou aí na questão das práticas de controle de estoque, né? Viu um pouquinho de estoque máximo, mínimo de segurança, lote de compra, ponto de pedido. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tópico final aí dessa parte, que é falar um pouco de cubagem, falar um pouco de organização de pallets, controle de pallets, que é um que a gente fecha aqui, esse tópico de prática de gerenciamento de estoque, né? Então, a gente começou na aula passada fazendo aquela revisão das previsões de demanda, né, naquele cálculo, que a gente, inclusive, vai fazer novamente hoje no exercício, tá? E aí a gente começou a falar um pouco dos tipos, né, de controle, no caso do controle do estoque mínimo, que é aquele valor que, quando chega naquele nível, é o momento de receber um ressuprimento, né, e aí é aquele valor que, caso não chegue, né, ele continua sendo consumido, mas seria um valor que indicaria o momento de você receber o novo lote do seu fornecedor. Teria aqui a fórmula do estoque mínimo, né, que é o estoque reserva ou de segurança, mais D vezes T. O D é o consumo, o T é o tempo. Falamos também o que é esse ER ou ES, né, tanto faz, que é o estoque de segurança, que nada mais é do que um índice ali abaixo do estoque mínimo, né? Teoricamente era um valor que a gente não deveria consumir de forma alguma, lembrando que não é para pegar essa quantidade e deixar lá parado, mas o número em si não deveria baixar, né? Nosso estoque não deveria baixar daquele número, daquele índice de forma alguma. Depois desse estoque de segurança, é basicamente zerar o estoque e ter aí os custos atrelados a zerar estoque, né? Ruptura de estoque. E aí a gente falou que a fórmula do estoque de segurança, né, nada mais é do que o D vezes o T, fazendo com que, né, o nosso estoque mínimo nada mais seja do que 2 vezes o estoque de segurança, ou 2 vezes D vezes T. Lembrando também que esta é uma das formas de se calcular isso, tá? É uma forma mais simples de se calcular. Existem outras diversas formas de se calcular isso, inclusive com fórmulas até mais elaboradas, mas que exigiria aí um conhecimento prévio, né, nosso, tanto de matemática como de cálculo mesmo, da fórmula mais avançada, digamos assim, de cálculo. A gente falou um pouco de estoque máximo, vimos que uma das formas de se calcular, né, na nossa programação é com base na previsão de demanda, né, que a gente pegou lá a previsão, transformou aquela previsão anual em mensal, depois a gente dividiu pela quantidade que seria, por exemplo, um pallet ou uma caixa e achou o nosso estoque máximo. Mas a gente viu também que existe essa fórmula aqui com relação ao estoque máximo, né, que nada mais é do que o estoque mínimo mais o lote de compra. O lote de compra é o valor que você vai pedir para o seu fornecedor quando você for solicitar um novo ressuprimento. Então, se você quiser achar exatamente o valor do lote de compra, nada mais é do que o seu estoque máximo menos o seu estoque mínimo. E aí você acha o lote de compra. Falamos também do ponto de pedido, né? Esse sim é o momento que, quando o seu estoque chegar neste nível, indica que naquele momento é o momento de fazer um novo pedido para o seu fornecedor. Tá? Não é o estoque mínimo, não é quando chega no estoque mínimo, e sim quando você chega no ponto de pedido. Então, quando você chega no ponto de pedido, você solicita ao seu fornecedor, e o que você vai solicitar é justamente a quantidade que você achar aqui no seu lote de compra, né? Então a gente explicou aqui com relação a esse gráfico, né? Que a gente tem aqui o estoque máximo, vai consumindo nosso estoque máximo até chegar no ponto de pedido, continua consumindo, né? Porque não é automático. Quando chega no estoque mínimo, teoricamente você recebe um ressuprimento e volta para o máximo. Esse valor aqui, que seria esse valor aqui, essa reta, né? Indicando aqui essa reta, seria o nosso lote de compra. Ponto de pedido, né? A gente também viu que a fórmula D vezes T mais estoque mínimo, ou seja, o ponto de pedido aqui nada mais é do que 3 vezes o estoque mínimo, ou 3 vezes D vezes T. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Todo mundo conseguiu dar uma relembrada do que a gente falou? E aí o tópico que a gente tem aqui, só para fechar, né? A gente vai falar um pouco especificamente sobre isso aqui, cubagem, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E quando a gente fizer o exercício, a gente vai falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de pallets e organização de pallets, tá? Que tem um pouco a ver com a questão da cubagem, certo?
Não sei se vocês já ouviram falar sobre cubagem, tá, pessoal? Mas é um tema bem utilizado na logística, principalmente quando a gente fala de transportes, né? Ou não sei se vocês já ouviram a expressão, por exemplo, peso cubado, né? Quando você quer saber o peso total que uma carga está transportando, ou a cubagem de transportes, né? Então, isso é muito utilizado na parte de transportes, a gente vai falar disso mais no próximo semestre. Mas para vocês agora, né, a gente vai dar uma introdução do que seria aí essa questão da cubagem, e sim. Eu sempre costumo trazer aqui um exemplo que foi até interessante para a gente, que uma ex-aluna nossa, né, ela participou de um processo seletivo, e o processo seletivo, além de perguntar algumas coisas, né, básicas, o entrevistador pediu para ela fazer simplesmente uma conta dessa aí, um cálculo de cubagem. E ela relatou isso para a gente. Lá, foi simplesmente fazer um cálculo de cubagem. Então, assim, importância, né, de conhecer um pouco sobre isso. É uma coisa básica, mas é importante a gente conhecer. E aí, assim, o que é essa cubagem, né? O que a gente está falando de cubagem? A cubagem, pessoal, nada mais é do que o cálculo. Eu não sei se vocês trabalham isso lá na matemática no primeiro período, mas nada mais é do que o cálculo de volume. Lembram lá da matemática, do ensino médio, quando você estava estudando geometria, acho que é geometria espacial que a gente fez, terceiro período não, terceiro ano, que a gente calcula o volume, né, volume do cilindro, área tipo, área do quadrado, base vezes altura, aí depois depois que você estudou a questão de área, vai estudar a questão de volume, vai estudar a questão de volume, né? Então, volume, tem volume do cilindro, volume de um quadrado, volume, enfim, volume de diversas estruturas ali que a gente vê no ensino médio. E para que serve isso, né? Para que serve, digamos assim, a cubagem aqui para a gente? Porque a gente vai resgatar esse cálculo de volume, digamos assim. Para que a gente consiga ter uma noção, por exemplo, de quantidade, por exemplo, de caixas que a gente consegue organizar em um pallet. Imagina a seguinte situação: vocês trabalham numa fábrica ou vocês trabalham numa empresa que recebe produtos tipo em caixas e a empresa de vocês que vão colocar, a empresa vai colocar, no caso, essas caixas em pallets, ou seja, vão palletizar essa carga. E aí você vai saber assim, quantas caixas eu vou colocar em um pallet, né? É para isso que serve aqui o cálculo de cubagem. Por quê? Porque a cubagem nada mais é, como eu falei, um cálculo de volume. Então, imagine, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros. Né? Para que serve um cálculo de volume para uma garrafa PET de 2 litros? Para saber que ali cabem, ou tem 2 litros do líquido que tem lá, será de um refrigerante qualquer, certo? Então, nada mais é do que isto. Então, imagine que você tem ali um pallet, e a gente já sabe que um pallet, por exemplo, um PBR, que tem aqui, ó, pallet PBR, tá? Lembra lá atrás que a gente viu a dimensão do pallet, e eu falei, ó, é importante que saibamos a dimensão do pallet PBR, né? Então, para quem não lembra, o pallet PBR, 1 por 1,20, certo? Então, se a gente trabalha numa empresa que trabalha com pallet PBR, então a gente já sabe ali que a dimensão é de 1 por 1,20. E a gente tem, tipo, a noção da altura entre os níveis da estrutura de armazenagem, ou seja, entre uma longarina e outra, eu sei exatamente qual é a altura que eu tenho, e eu sei, obviamente, ali, eu tenho como medir o comprimento, a altura e a largura da caixa do produto. Com essas informações, eu consigo projetar, digamos assim, quantas caixas eu consigo colocar em um pallet e depois armazenar esse pallet na minha estrutura, tá? Então, neste momento, o cálculo de cubagem seria especificamente para isso. Como eu disse, a gente vai usar ele mais na frente para questão de transporte, né? Para peso cubado, cubagem de transportes. Mas nesse momento seria um exemplo prático seria esse, né? De você receber cargas fracionadas, caixas, ou você trabalhar numa fábrica, por exemplo, que está tudo sendo produzido naquele momento e depois você vai armazenar para distribuir, e você precisa calcular ou especificar quantas caixas você vai colocar ali naquele seu pallet. Alguns sistemas, né, quem trabalha com sistema, mais uma vez, já diz isso aí, a gente já mostrou, inclusive, aqui para vocês, a automação desse processo, né? Mas pode ser que você se depare com uma realidade um pouco mais física, né? Que sejam pessoas realmente fazendo ali esse processo de paletizar a carga, e aí é interessante que a gente saiba, como sempre,
fazer esse cálculo, né? Pode ser que o pessoal faça com base na experiência já, mas é interessante que se tenha essa noção, porque se alguma coisa mudar, tipo assim, o pessoal, você cheguei na empresa, todo mundo na empresa já sabe que tem que ser tantas caixas, mas vamos supor que você recebe um produto novo, né? E aí você quer saber quantas caixas são a partir desse produto novo. Vocês vão saber aqui como é que faz. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei, o cálculo de cubagem nada mais é do que um cálculo de volume. E como é que a gente calcula volume, né? Vocês lembram lá que é basicamente multiplicar as três dimensões que nós temos ali do produto, né? Ou do que se quer calcular. Então é basicamente multiplicar o comprimento pela largura pela altura, tá? Então se eu quero calcular a cubagem de uma caixa, um produto que está numa caixa, eu basicamente vou multiplicar o comprimento daquela caixa, a largura daquela caixa com a altura daquela caixa. E aí eu vou encontrar, né, a cubagem em metros ou centímetros cúbicos, né? Porque eu estou multiplicando ali 3 unidades. Se fosse a área, né, quando a gente vai calcular, tipo, para layout, a gente, tem 30 metros quadrados. Por que quadrados? Porque eu estou multiplicando largura comprimento. São 2 unidades ali, né? 2 dimensões, 2 medidas. E aqui, como são 3 metros ou centímetros cúbicos, certo? Então, basicamente, a grosso modo, é isso. Cubagem é volume e o cálculo é basicamente multiplicar as 3 medidas, as 3 dimensões. Tranquilo até aí? Tá, então vamos ver agora como seria na prática, né, essa questão desse exemplo que eu falei para vocês agora há pouco, de vocês receberem um produto em caixas e vocês querem saber quantas caixas vão caber num pallet. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó. Sua empresa acaba de adquirir a representação de um novo produto. Lembra? Isso pode acontecer com um novo produto. Este produto será entregue em caixas e as caixas medem 30 centímetros de altura, 40 de comprimento e 20 centímetros de largura. Uma observação, tá? É sempre importante, quando a gente for fazer esse tipo de cálculo, observar qual é a unidade de medida que está aqui. Ó. Aqui nós temos um centímetro, né? Centímetro, 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 certo? Então vamos lá. Então a caixa, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar CC, que seria cubagem da caixa, tá? 30, 40, 20. A ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Ser comprimento, largura, altura, altura, largura, comprimento, porque tá tudo multiplicando. Se tivesse alguma coisa aqui somando, a ordem faz diferença, certo? Lembrando que está tudo aqui em centímetros, ok? Aí tem aqui, ó. Sabendo que a sua empresa trabalha com pallet PBR. Lembrando, pallet PBR, né? Esse pallet ele tem 1 metro por 1,20. 1,20 m, tá? Largura em comprimento. E que sua estrutura de porta-pallet permite uma altura de carga de 1,60. Isso já com o pallet. Então, o máximo que você vai conseguir colocar já do pallet ali é 1,60, tá? Já descontando a altura do pallet, que geralmente é 15 centímetros. Ok? Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que no meu pallet, ou seja, dentro do espaço que eu tenho para armazená-lo dentro de um pallet, eu tenho 1 metro por 1,20 e até no máximo 1,60, certo? Vocês estão conseguindo observar basicamente o que a gente está calculando, né? Então, para vocês visualizarem até melhor, imagine que o pallet, nesse caso aqui, é uma caixa maior e que essas caixas que eu estou querendo saber aqui quantas vão caber, são caixas menores. Então, quantas caixas menores eu consigo colocar dentro de uma caixa grande? É basicamente isso que eu estou querendo calcular. E o cálculo também pode ser feito dessa forma, tá? Então, tem uma caixa maior e quero colocar caixas menores. Quantas caixas pequenas eu consigo colocar dentro daquela caixa grande? É basicamente isso. Você vai calcular a cubagem. E aí, o que, é que você faz agora? Você tem que calcular a cubagem de uma coisa, ou seja, da maior, que seria aqui para a gente o pallet, que é onde vai ser colocado, e depois a cubagem da unidade menor, que seriam as caixas. Calcula a cubagem de um do pallet, calcula a cubagem do outro, da caixa, e divide um pelo outro.
Sendo que uma coisa que vocês não podem esquecer, como eu disse para vocês, observem que aqui, ó, a caixa, né, as medidas da caixa estão todas em centímetro e as do pallet estão todas em metro, tá? E aí, o que é que acontece? Para você começar esse cálculo, é importante que você transforme ou a medida da caixa para metro, ou você vai transformar o pallet que está em metro para centímetro, né? Eu geralmente prefiro, tá? E aí pode ser qualquer um dos dois, tanto faz. Eu prefiro transformar sempre a unidade de medida menor na unidade de medida maior. Ou seja, quem é menor, centímetro ou metro? Centímetro é menor. Então, eu prefiro transformar centímetro em metro, tá? Você tem que fazer uma das duas coisas. Ou você vai transformar os centímetros da caixa em metro, ou você vai transformar o metro do pallet em centímetro. Tranquilo até aí? Sim, sim. Tudo certo? Tá. Então vamos lá. Como é que a gente transforma? Também não lembro se vocês trabalham essa questão de transformação. Não entendi a parte do pallet. Certo. O pallet, deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar então. Pallet. Ó, a caixa, para tudo que está escrito aqui, né? A caixa já está aqui especificada na própria questão, né? Então a gente tem aqui uma caixa e ela vai ter 30 centímetros de altura, 40 centímetros de comprimento e 20 de largura. Então eu peguei as três medidas e coloquei aqui, né? Isso aqui para a caixa. Para o pallet, eu vou colocar aqui o CP, que é a cubagem do pallet. Qual é o comprimento e a largura do pallet? Isso aqui, ó, a gente está falando que você trabalha com pallet PBR. Lá nas nossas primeiras aulas, nós falamos que um pallet PBR é um pallet padrão, né? Padrão brasileiro. E que esse pallet PBR, ele tem, por ser padrão, ele sempre vai ter ali 1 metro por 1,20. Então, a largura e o comprimento dele sempre vai ser essa. Então, assim, se sua empresa está trabalhando com pallet PBR, então o pallet ali vai ser um pallet de 1 por 1,20. Tá? Então, ele tem ali essas medidas de largura e de comprimento, porque já é padrão. Então, por isso que é importante você saber o que é um pallet PBR, né? Então, a gente falou logo no começo, lá, pallet PBR. Aqui está um exemplo da importância de saber as medidas de um pallet PBR, porque nesse caso a gente vai utilizar. Quando a gente for falar mais na frente de transportes, né, existem algumas unidades que trabalham com pallet PBR, ou seja, são carretas que são adaptadas para pallet PBR. O que é que quer dizer? Que é adaptada para um pallet que é de 1 por 1,20. Então é importante que vocês saibam que pallet PBR é um pallet de 1 por 1,20, tá? Então, se você já tem ali a questão do comprimento e a questão da largura, precisaria só saber a altura, ou seja, a altura em relação ao empilhamento, né? Porque você vai começar a colocar um monte de caixas uma em cima da outra e depois você vai colocar na sua estrutura. E aqui a questão fala, ó, a sua estrutura porta-pallet permite uma altura máxima de 1,20. Então, o espaço que tem lá, isso sendo descontado o valor do pallet, é de 1,20 não, 1,60, desculpa. É de 1,60 de altura. Então, assim, além das dimensões de largura e comprimento do pallet, você tem ali no máximo 1,60. Então, o espaço que você vai ter para colocar a caixa é 1 por 1,20 do pallet e 1,60 de altura. Por isso que a cubagem do pallet vai ser as medidas de pallet PBR mais a altura que tem aqui na sua estrutura. 1,6 que é a mesma coisa de 1,60. Deu para entender agora? Beleza. Aí só lembrando que, né, como eu estava falando, as caixas estão em centímetro e o pallet está tudo em metro, né? Então você tem que transformar. Ou transforma o que está em centímetro para metro, ou transforma o que está em metro para centímetro, ok? Como eu disse, eu prefiro transformar as unidades menores em unidades maiores, ou seja, transformar centímetro em metro.
tá? Então, assim, só para vocês lembrarem, não sei se vocês viram isso em matemática, né, como eu falei, mas 1 centímetro, 1 metro, desculpa, 1 metro tem 100 centímetros. Então, a relação é basicamente essa, 1 para 100, né? 1 metro, 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. 3 metros, 300 centímetros, tá? Então, observem que se eu tiver a unidade maior, 1, para saber centímetro, eu estou multiplicando por 100, né? Se eu tenho 1 metro vezes 100 dá 100 centímetros. 2 metros, para saber em centímetros vezes 100 dá 200 centímetros. 3 metros, multiplica por 100, dá 300 centímetros. Então, da unidade maior para a unidade menor, eu estou multiplicando por 100, certo? Para transformar. Se for ao contrário, se for da unidade... Se for ao contrário, eu vou dividir por 100. Então, se eu quiser saber quantos centímetros tem aqui, no caso 30, eu vou dividir o 30 por 100 e eu vou descobrir quantos metros tem esses 30 centímetros. Então, tipo, estão entendendo? Do metro, do centímetro para o metro, né? Tipo, do metro, desculpa, para o centímetro, eu saí multiplicando. 1 metro, para transformar em centímetro, multiplica por 100. 2 metros, multiplica por 100 dá 200. 3 metros, multiplica por 100 dá 300. Agora, se for o contrário, se eu quiser saber 300 centímetros em metro, dá quanto? Divide por 100, acho 3 metros. 200 centímetros, dá quanto? Divido por 100, dá 2 metros. 100 centímetros, divido por 100, dá 1 metro. Então, da unidade maior para a unidade menor, eu multiplico por 100, da unidade menor para maior, eu divido por 100. Tranquilo até aí? Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa aqui que eu tenho em centímetros em metros, tá? Vou fazer de um por um. Vou fazer um aqui, faço um e depois eu apago, tá? Vou transformar primeiro o 30. Eu quero transformar 30 em 30 centímetros em metro. É basicamente uma regra de 3, tá, gente? Se vocês preferirem fazer regra de 3, não sei, tem gente que prefere fazer algumas coisas por regra de 3, tipo, 1 metro tem 100 centímetros. Opa. Quantos metros tem 30 centímetros? É basicamente isso, tá? Que a gente está fazendo. Você multiplica meio pelos extremos, vai ficar que 100x é igual a 30. E depois eu vou puxar para cá, tá? Puxar para cá. X vai ser igual a 30 dividido por 100. Corta um zero com um zero. 3 dividido por 10, que vai dar 0,3. Então, é basicamente isso. Quem quiser fazer direto, né? Como a gente falou aqui, faz por esse macetezinho que a gente colocou aqui. Multiplica por 100, divide por 100. Lembrando que está sendo 100, porque é centímetro, tá? Se fosse decímetro, que não é o caso, decímetro seria multiplicar ou dividir por 10. Se fosse milímetro, seria multiplicar ou dividir por 1000. A gente está fazendo por 100, porque é centímetro. Então, não termina, centímetro. Beleza? Então, o primeiro aqui, ó, é basicamente você multiplicar cada uma dessas unidades aqui por 100. Então, a cobagem da caixa era nada mais é a primeira. 30 dividido por 100, a gente já fez aqui, deu 0,3. Certo? Vamos fazer o segundo. Não vou fazer aqui a regra de 3, né? Vou só dividir, como a gente colocou lá no macete de cima. Mas quem achar melhor pode ser por regra de 3, tá? Não tem problema. Então, o segundo, 40. Eu quero saber quanto seria esse valor. Basicamente, fazer 40 dividido por 100. Corta zero, corta zero. Vai ser igual a 0,4. Então, 0,4 vezes. O próximo é o 20. Vamos fazer agora o do 20. Mesma coisa. 20 dividido por
100, corta 0, 0 vai dar 0,2. Agora sim, eu tenho os valores transformados em metro para achar a cubagem. Eu tenho 0,3 vezes 0,4 vezes 0,5. Isso em metro. Tranquilo até aí? Tá. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Eu posso apagar aqui para ir deixando mais limpo, para não ficar tão garranchado aqui. Tá. Então vou apagar aqui, deixar menos poluído. Né? Apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. E apagar esse aqui de cima, uma vez que a gente já vai trabalhar com o de baixo. Eu vou inclusive subir isso aqui, tá? Vou colocar aqui com o valor da caixa, é 0,2 vezes 0,3 vezes, inverti, né? 0,2 vezes 0,3 vezes 0,4. Como eu falei, por se tratar de uma multiplicação, uma parte de diferença. Mas deixa eu colocar na ordem para vocês, não, caso alguém pode se complicar. 0,3 vezes 0,4 vezes 0,2, certo? Então aqui, posso apagar. E vou deixar aqui embaixo a do pallet mesmo, com base no pallet. Tá? Então a gente já transformou tudo para unidade de metro. Agora, basicamente, eu vou multiplicar. Então a cubagem da caixa vai ser 0,3 vezes 0,4 vezes 0,2. Tá? Vamos fazer aqui, deixa eu pegar a calculadora, 0,3 vezes 0,4, opa, 0,4 vezes 0,2, que vai me dar 0,024. Isso está em metros cúbicos, certo? 0,024, isso está em metros cúbicos. Tranquilo até aí? Tranquilo? Dúvidas? Tá. Então a gente achou aqui a cubagem da caixa. Guarda aqui esse valor, certo? Próximo passo é multiplicar esse daqui de baixo, a cubagem do pallet. Então é basicamente, mais uma vez, fazer a multiplicação aqui das três unidades, tá? Então é 1, que já está em metro, né? Vezes 1,2 vezes 1,6, que vai me dar 1,92 metros cúbicos. Ok? Então, achei a cubagem da caixa, achei a cubagem do pallet. E agora? Agora eu faço a cubagem, posso chamar aqui de cubagem total, digamos assim, que nada mais é do que a cubagem do pallet dividido pela cubagem da caixa. Então, isso aqui vai me dizer a quantidade de caixas que eu vou colocar no meu pallet. Deixa eu trazer para cá. Então, a cubagem total vai ser igual a 1,92 dividido por 0,024. Né? Lembrando que tem que estar na mesma unidade, senão vai dar ruim. Quando eu fizer aí, eu vou achar 80 caixas. Ou seja, quando eu for organizar lá as minhas caixas nos meus pallets, eu vou conseguir colocar 80 caixas no meu pallet e aí eu vou conseguir armazenar na minha estrutura. Deu para entender o que é que a gente está calculando e para que serve exatamente essa questão da cubagem até o momento? Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida? Pronto, então esse era o tópico que faltava a gente falar da aula passada, né, que eu não quis falar para não ficar muita coisa, né, visto que é uma continha um pouco mais
elaborada, e além disso, a gente pode fazer uma conta para saber, tipo, eu já sei que eu preciso de 80, eu consigo colocar 80 caixas em um pallet. Lembra que a gente fez um cálculo, né, lá do estoque máximo em caixas? Eu poderia, né, querer saber, no caso da minha empresa, quantos pallets, vamos supor que eu vou precisar adquirir pallet para fazer essa organização, né? Quantos pallets eu vou precisar comprar para estocar o quê? O meu estoque máximo, digamos assim. Então, eu poderia querer saber quantos pallets eu vou precisar, levando em consideração que em um pallet eu consigo colocar 80 caixas. Né? Então, vamos supor que eu tenho do meu estoque máximo, sei lá, 400 caixas. É pouco, tá? Só um chute aí, só para a gente entender aqui essas contas. Se eu tenho lá do estoque máximo 400 caixas, quantos pallets eu vou precisar para armazenar todo o meu estoque máximo? Levando em consideração que em um pallet eu consigo colocar 80 caixas. É mais uma vez uma regra de 3, né? Então, se em um pallet eu coloco 80 caixas, quantos pallets eu vou precisar para colocar 400 caixas? É outra conta que a gente pode fazer. No exercício eu mostro isso aqui mais para vocês. Ok, gente. Então, esse aqui era, como eu falei, né, o final da aula passada, né, que a gente tinha. E eu trouxe aqui para vocês um exercício, né, tá aqui no Word normal, semelhante ao que, digamos assim, uma junção aí, né, do exercício que vocês têm que fazer, mais o exercício prova que vocês vão ter que fazer, que é basicamente essa segunda parte aqui, de estoque máximo, estoque mínimo e estoque de segurança, lote de compra, essas coisas. Então a gente vai fazer esse exercício agora. Vou fazer agora aqui com vocês, tá? Como uma forma, inclusive, de revisão para o exercício que já está lá e para o que até quarta-feira que vem, né? Lembrando que a gente tem um exercício aberto até a próxima quarta. E para o exercício que vai valer a pontuação máxima aí da AB1, que é essa segunda parte aqui que a gente trabalhou agora, né? Que a gente fechou agora, que é estoque máximo, segurança, mínimo, voto de contra, o ponto de pedido, essa questão da cubagem e essa questão dos pallets que eu acabei de falar. Ok? Então vamos fazer isso aqui como forma de revisão. Tem alguma dúvida antes de a gente começar esse exercício? Alguém quer ter alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso começar aqui? Tá, isso aqui, pessoal, isso aqui eu coloquei para vocês, ó, é basicamente um estilo de prova, se nós estivéssemos no presencial. Tanto é que os dados ó, são antigos, né, 2018 e tal, aqui ó, tá para achar a previsão de demanda de 2019. Eu trouxe um qualquer lá, que eu acho que já foi até uma revisão, ou foi semelhante a uma prova que nós fizemos. Então, por isso que os dados estão em 2019, essas coisas todas, tá? Mas é basicamente o que a gente está calculando, ok? Então vamos lá, certo? Como eu falei, vai ser meio que uma revisão dos dois exercícios que vocês vão ter. O que está lá, já no SIGA até quarta-feira, né, que está no e-mail, e o exercício principal, que vai ser a prova. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui ó, esses dados, vocês estão conseguindo ver bem aí? Eu estou aqui aberto também, né? Então deixa eu dar uma olhadinha como é que vocês estão visualizando. Acho que dá para. Ok, né? Certo. Então tem um enunciado aqui, tá? Ó, a empresa X, inclusive acho que é o mesmo enunciado do exercício que vocês têm lá. A empresa X Distribuição e Logística, inaugurada em 2013, está passando por um processo de expansão no seu ramo de atividade. Assim, você acaba de ser contratado para gerenciar o setor de controle de estoques. Já na sua primeira semana de trabalho, o setor de compra solicita a quantidade de item do item Y, um item qualquer, a ser adquirido para 2019, ou seja, para o ano seguinte. Neste momento, você constata que a empresa não realizava nenhum tipo de estimativa de previsão de consumo, só dispõe de consumo dos anos anteriores, conforme tabela abaixo. Então, a empresa não tem nenhum tipo de controle com relação a previsões, né, futuras. Tem os dados do passado e aí vocês vão basicamente fazer os cálculos da previsão
para 2019, né? Lembrando que está aqui 19, porque é um exercício mais antigo, mas só para praticar mesmo, que foi uma prova ou um exercício de revisão da B1, né? Porque nós estávamos no presencial, mas semelhante ao que nós estamos fazendo. Então tem aqui ó, o período, né, anual e o consumo aqui dos últimos períodos. Observe que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 períodos, tá? Então, observe que muitas vezes os alunos eles associam, né, tipo, a média, dividir por 5, dividir por 10. Não, você vai dividir pela quantidade que tem aqui. E observem que aqui nós temos 6. Então, quando for fazer a média, por exemplo, nós vamos dividir por 6, tá? Lembrando também que eu geralmente aconselho, né, embora isso só vai ser importante, mais importante, digamos assim, para a média ponderada, que vocês já coloquem em ordem, né? Observem se os períodos aqui, no caso, eles estão em ordem. Nesse caso, não está, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o dado de 2013, depois vem 2014, depois vem 2015, depois vem 2017. Aí volta para 2016 e, por último, 2018. Então, observe que está invertido, tá? Então, a primeira coisa que vocês deveriam fazer aí, para não esquecer, né? É colocar em ordem, tá? Então, coloquei aqui, ó, o cheio 16 para cima. E agora sim, está em ordem, certo? Observe que eu já mudei aqui, tá? Estou utilizando o recurso de Word, porque como está aqui no Word, para ficar mais fácil, não precisar riscar aqui. Mas não estava em ordem, e aí eu coloquei em ordem. Agora sim, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso é importante tanto para a ponderada, como para a previsão do último consumo, né? Aqui está repetido, tá? Média móvel, metro da média móvel. Aqui era o último consumo. O último período, como faz, né? É o último período. Também é importante para esse método aqui, né? Porque se tiver desordenado e tipo 2018 estivesse lá em cima, você podia pensar, ah, não, é o último valor aqui. E não é o último valor, é basicamente o último período, certo? Não é o último valor, é o último período, ok? Então, como é que a gente faz isso daqui? Qual a previsão para 2019, né? Lembra que a gente está tratando de 2019. Qual a previsão aqui para 2019? Opa. Qual a previsão aqui para 2019? Com base no último período. O que é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou olhar qual é o meu último período aqui. Nesse caso, foi 2018, né? Já que a gente está tratando de 2019. Vou pegar este dado aqui de 2018 e vou basicamente replicar ele para o ano de 2019. Né? Então, eu vou basicamente pegar tudo isso aqui, né? Esse valor que eu tenho aqui em 2018, e vou jogar ele lá para 2019. Tranquilo aqui? Esse é o método mais simples, né? Você pega o período anterior e joga lá para a previsão que você quer achar. Certo? Então, fecharia aqui a resposta da letra A. Letra B, né? Qual é a previsão de consumo 2019 pelo método da média móvel, né? E aí, como é que a gente faz uma média móvel? Basicamente, eu vou somar tudo isso que eu tenho aqui, certo? Somar tudo isso que eu tenho aqui, esses valores, e dividir por 6, né? Então, eu vou colocar aqui previsão de consumo, tá? Vou chamar de previsão de consumo. Eu vou somar todos esses valores que eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Somar este, mais este, mais o valor de 2015, mais o valor de 2016, mais o valor de 2017, opa, mais o valor de 2018. Certo? Então, o primeiro passo é fazer tudo isso.
esse resultado aqui, vou colocar aqui entre parênteses, né, já que eu estou só digitando, esse resultado aqui eu vou dividir por 6, certo? Por que 6? Porque eu tenho aqui 6 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer aqui a primeira parte, né? Vamos somar. Quem tiver com calculadora, aí, quiser ir ajudando também, fique à vontade, tá? Mas vou pegar aqui para somar. Então, vamos lá. 192.045,57 mais 205.546,95 mais 227.938,83 mais 210.620,58 mais 207.623,63 mais 225.924,64. Não sei se vocês estão fazendo aí também, se veja se fizer, não veja se bate aí com o que eu estou fazendo. 1.269.700,20 certo? Isso aqui corresponde ao valor da soma, né, de todos os períodos. Bateu aí? Pronto. O próximo passo agora é pegar este valor e dividir, né? Dividir aqui por 6, certo? Dividindo aqui por 6, eu vou achar a previsão de consumo, no caso, né, pela média móvel. Então, pegando esse valor que a gente achou aqui e dividindo por 6, eu vou achar 211.616,70 centavos. Então, esse aqui seria a resposta da letra B, né? Ou seja, a previsão com base na média móvel. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas até aqui? Isso. Tranquilo, né? Então vamos para a próxima. Qual é a previsão de consumo de 2019 pelo método da média ponderada? Para a ponderada, eu vou começar a responder ela aqui mesmo, tá? Para ficar mais fácil, já que eu estou usando o próprio Word, para ficar mais fácil para vocês. Certo? Eu vou colocar aqui peso, vou colocar aqui o nome valor. Então vamos lá. O que a gente geralmente faz quando vai fazer o cálculo pela média ponderada, né? Pela média ponderada, o que a gente faz? Primeira coisa, organizar, né? Mas no nosso caso já está organizado. E o próximo passo, né? Nada mais é do que colocar tudo, atribuir pesos, né? Para esses valores. E aí esses pesos, no caso como temos 6 períodos, são pesos de 1 a 6, né? Colocando o peso menor, ou seja, 1, para o período mais distante, e o peso maior, ou seja, no nosso caso 6, para o período mais próximo, certo? Então aqui é basicamente multiplicar, colocar o peso 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu vou basicamente distribuir esse peso, tá? Vou colocar logo isso aqui também. Depois a gente vê para que vai ser. Ok? Até aqui? Então, o primeiro passo é distribuir os pesos. O segundo passo, pessoal, nada mais é do que você multiplicar o valor que nós temos aqui, né, esse valor de consumo que nós temos aqui no período, pelo seu respectivo peso. Neste caso aqui, 1, certo? Então, eu vou
adicionar aqui uma multiplicação em todos eles. Eu vou multiplicar os valores pelos respectivos pesos, tá? Tá dando para entender? Tranquilo? Ops. Não, que tá coisado aqui. Beleza? Tá. Então, multiplicando o primeiro valor pelo seu respectivo peso, vai dar basicamente o mesmo valor, né? Se é 192 vezes 1, 192 se 45 vezes 1 vai dar a mesma coisa. Agora vamos para o segundo, tá? Vamos fazer aí também para acompanhar. O segundo valor, 205.546,95 vezes 2. Vai me dar aqui, ó, 411 mil, né? E 93,90 centavos. Multiplicando o próximo, 2015, 227.938,83 vezes 3. 227.938 vezes 3 vai me dar 683.816,49. Próximo, 2016, 210.620,58 vezes 4. Vai me dar 842.482,32. Daqui a pouco eu olho se está batendo junto com o de vocês, tá? 2017. 207.623,63 vezes 5, que já vai entrar na casa do milhão. 1.038.118,15. E por último, 225.924,64 vezes 6, também já na casa do milhão. 1.355.547,84. Tranquilo? Dúvidas? Tem alguém fazendo aí também? Conferiu, bateu com vocês? Certo? Próximo passo é o quê? É somar esses novos valores que a gente achou aqui. Certo? Então a gente vai somar esses valores e colocar aqui embaixo, certo? Então vamos lá, somando de trás para frente, né? Vamos aproveitar aqui o último valor. 1.355.544,84 mais 1.038.111,118,15 mais 842.482,32 mais 683.816,49 mais 411.093,90 mais 192.045,57. Somando tudo deu 4.523.104,27 centavos.
baita valor aqui, já estamos trabalhando agora com valores bem altos, né? R$ 4.523.104,27. Tranquilo até aí? Beleza. Próximo passo é agora somar os pesos, né? Lembrando que na média ponderada a gente também tem que somar. Epa, vou mudar aqui de cor porque ficou meio estranho. Somar também esses pesos, né? Então, somando aqui, vai dar 3 com 6, com 10, com 15, 21. Ok? Então, somando aqui os pesos, deu 21, certo? E agora sim, para a gente fechar aqui a questão da média ponderada, eu vou dividir este valor, vou colocar aqui, ó, colocar previsão de demanda, tá? Para ficar aqui no final também. Previsão de demanda, no consumo, né? Para não ficar igual ao outro. Opa. Vai ser igual a este valor que eu achei aqui, dividido pela soma dos preços, pelo 21. Certo? Então, eu dividindo isso aí pelo 21, eu vou chegar em 215.385, e aí depois cai no número bem alto, arredondando vai dar 92. Então, pela previsão da média ponderada, eu cheguei aqui num valor de 215.385,92. Dúvidas? Dúvidas? Então, basicamente, isso aqui é o que vocês têm que fazer para o exercício que está lá, tá? Basicamente, fazer essa conta, que é a previsão nos 3 métodos. Beleza? Vamos agora partir para a segunda parte do trabalho, né? Que é o segundo exercício, que é a segunda parte do exercício, que a gente vai fazer agora aqui, que é, digamos assim, o que vai ter no outro exercício considerado, digamos assim, uma prova, né? Vai ser basicamente um exercício desse que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá, né? Segunda questão, nesse caso, fazendo o seguinte: considere as afirmações abaixo. O valor estimado para a previsão de consumo em 2019 pelo método da média móvel, considerando o quê? Né? Considerando as informações abaixo. Então, ou seja, considerando o valor estimado da previsão de consumo em 2019 pelo método da média móvel, qual foi esse valor? 200, deixa eu até trazer ele para cá. Quanto foi esse valor? Deixa eu chegar aqui. Pelo método da média móvel, distribuído igualmente em 12 meses, como sendo o valor do choque máximo. Ou seja, lembra que a gente falou que uma das formas de a gente calcular o estoque máximo lá no começo era pegar essa previsão que a gente tinha achado anualmente e dividir ela por 12 para transformar em meses, e depois, para saber isso em quantidade, a gente dividir pela quantidade, pelo preço de uma caixa ou de um pallet. Se vocês lembram, foi uma das primeiras contas que a gente fez, justamente depois de passar para essa previsão. O que a questão está pedindo é justamente que vocês façam isso. Vocês fizeram a primeira questão ali para fazer o método de previsão de demanda ou previsão de consumo, né, para ter uma estimativa, lembrando que a previsão é uma estimativa daquilo que eu vou vender para, com base nisso, comprar dos meus fornecedores e aí estocar para depois vender, certo? Então, ele está querendo que você tome como partida a previsão de consumo para estabelecer o seu estoque máximo. Então, a gente fez o cálculo de previsão, certo? E escolheu aqui, a questão que pediu para vocês escolherem, o resultado da média móvel, tá? Podia ser qualquer outro, mas aqui pediu, ó, da média móvel. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o resultado que a gente achou aqui, ó, da média móvel, tá? Que foi esse aqui, ó, 211, 616,70, e trouxe para cá, só para vocês recordarem.
ele está pedindo que esse valor seja distribuído igualmente em 12 meses, como sendo o valor do estoque máximo. Então, eu vou pegar aqui já e dividir esse valor por 12, só para já deixar aqui certinho. Certo? Então, dividindo esse valor aí por 12, quanto é que vai dar? 211.616,70 dividido por 12 vai me dar 17 mil, né? 634,73, arredondando, tá? Então eu chego aqui neste novo valor aqui, que é um valor mensal, certo? Deixa ele aqui. Aí tem outras informações aqui, ó, na questão. O valor de uma caixa, então está sendo trabalhado com caixas, tá? O valor de uma caixa do item Y, ou seja, ele está dizendo que é um item qualquer, ele custa, essa caixa custa R$ 57,57 semana, tem 57 semanas, eu vi aqui embaixo, R$ 57,57. O tempo de reposição do seu fornecedor é de 1,5, tá? Em semana aqui 1,5, e o consumo médio é de 36 caixas por semana, aqui então na mesma unidade, né? Semana e semana. Aí a questão pede, né? Qual a quantidade de caixas que corresponde ao seu estoque máximo, certo? Então ele quer saber o seu estoque máximo, né? Lembrando que a gente fez aqui com base na previsão de demanda, né? Então a gente fez a previsão de consumo, tudo faz. A gente pegou a previsão de consumo, primeiramente dividiu por 12, tá? E a gente achou este valor aqui, de 17, e foi justamente essa conta que a gente fez aqui, ó. A gente achou que essa divisão deu 17.634. Sendo que esse valor aqui ainda está em real, né? Aqui é dinheiro, tá? E eu quero quantidade de caixas, certo? A questão está pedindo quantidade de caixas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego esse estoque máximo, eu pego este valor que eu tenho aqui, né, em dinheiro, e eu vou fazer o quê? Quem lembra? Alguém lembra? Divide pelo valor de uma caixa, exatamente. Eu tenho aqui ó, o valor de uma caixa. Então, uma caixa custa R$ 57,57. Eu vou pegar esse valor total e vou dividir pelo valor de uma caixa. Então, pegando aí esse valor que eu tenho e dividindo pelo valor de uma caixa, 57,57, eu vou chegar ali a 300 e... Aqui no meu deu 300 e vou estar quebrado, só para explicar uma questão. 306,32, certo? Então, 306,32, né? Existe 0,32 caixas? Não, né? Então, assim, você pode até comprar uma caixa e o resto do produto fracionado. Mas nesse caso, se der quebrado, é interessante que vocês arredondem para cima, tá? Independente de ser 3 aqui, né? Se a gente pensar na matemática, né? Geralmente quando está um número abaixo de 5, a gente arredonda para baixo, tá? Mas como deu um pouquinho mais, é mais interessante que você arredonde para cima. Vai ficar um pouquinho mais de produto, né, do que você teria, mas não vai dar falta, certo? Como esses valores assim são valores aleatórios que eu estou jogando aqui, né? Então, e isso pode acontecer na vida real, por quê? Porque você fez uma previsão e o valor da caixa pode ter aumentado de um ano para o outro. Então, se vocês tiverem que arredondar este valor aqui, arredondem para cima. Então, seria 307 caixas, tá? Vou colocar 6x. Então, nosso estoque máximo seria 307 caixas. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza, né? Então, nosso estoque máximo, nós achamos que o estoque máximo, vou colocar até aqui embaixo, porque fica mais fácil, tá? O estoque máximo foi igual a 307 caixas. Beleza?
O próximo está perguntando aqui qual é o nosso estoque de segurança, né? Que é o ER ou o ES, tanto faz. Lembrando que estoque de segurança é D vezes T, certo? Aqui, basicamente, é uma questão de aplicação de fórmula, né? A gente não vai precisar interpretar muita coisa, porque na própria questão já está dizendo ó, que o tempo de reposição é 1,5. Então, lembrando que esse T nada mais é do que o tempo de reposição, e o consumo médio é de 36, né? E esse D nada mais é do que demanda ou consumo. Então, é basicamente pegar 36 vezes 1,5. Se vocês multiplicarem aí 36 uma vezes 1,5 vai dar 1 mais a metade dele, né? Vou fazer aqui para não errar na cabeça. Vai ser igual a 54 caixas. Então, nosso estoque de segurança vai ser de 54 caixas. Lembrando mais uma vez, tá? Como são números aleatórios, pode ser que alguma coisa desse tipo fique muito perto ou muito longe. Porque foram números que eu fui jogando, tá? Não tentei pegar nenhuma relação precisa, né? Tanto é que vocês vão ver que os exercícios a seguir, né, são basicamente o que a gente está fazendo aqui, mudando os números, e mais uma vez, números mais aleatórios, tá? Tranquilo até aí? Próximo pede o estoque mínimo, né? Então, o estoque mínimo, quem lembra da forma do estoque mínimo, é estoque reserva, né? Mais D vezes T, lembrando que se tem uma multiplicação e uma soma, isso aqui tem que acontecer primeiro, né? Mas a gente também viu que uma das formas do estoque mínimo, que para a gente é que seria mais interessante, nada mais é do que 2 vezes o estoque reserva, né? Então, se a gente achou aqui na questão anterior o estoque reserva, quanto era, né? Então, nada mais é do que 2 vezes os 54 que nós achamos lá em cima. Então, o estoque mínimo nada mais é do que 108, né? Isso aqui acho que não dá para errar não de cabeça, não. 108 caixas. Dúvidas? Tranquilo? Vamos para frente. Próxima questão pede o lote de compra, né? Então, pede o LC. Lembrando que o lote de compra a gente acha fazendo o quê? O estoque máximo menos o estoque mínimo, né? Então, quanto foi aqui o nosso estoque máximo? A gente achou aqui como o estoque máximo 307 caixas. E o estoque mínimo, a gente acabou de fazer a conta aqui, deu 108 caixas. Então, nosso lote de compra vai ser 307 menos 108, que vai nos dar 199 caixas. Observe que está tudo relacionado. Lembra que eu falei para vocês, não fiquem com dúvida, porque está tudo muito relacionado. Se vocês perderem no começo, né, pode ser que dificulte um pouco mais para frente. Lembra que eu falei isso? Então é justamente isso. Observe que está tudo meio que relacionado, desde a primeira questão até o que a gente fez até agora. Tranquilo, né? Vamos seguindo, né? Isso é uma mão levantada? O Ezio, 0 barra é um símbolo de. Quer falar? Perda? Não entendi. Ah, tá. Tranquilo. Beleza. Para frente. Ponto de pedido, né? PP. Qual é a forma do ponto de pedido? Opa. Estoque mínimo, né? Mais.
Lembrando como tem aqui, coisa vai ser D vezes T, né? Mas a gente também viu que uma das formas de calcular o estoque mínimo é 3 vezes o estoque reserva, ou estoque de segurança. Faltou vezes aqui. Ou seja, o ponto de pedido vai ser igual a 3 vezes o estoque de segurança que a gente achou aqui, ó, 54. Então, 3 vezes 54. Então, o ponto de pedido é igual a, de cabeça aí, quanto é que dá? 162 caixas. Eu vi errado de cabeça. 162 caixas. Tranquilo? Beleza, vamos para frente agora para o final, né, que a gente acabou de calcular aí, que foi a questão da cubagem. Então fala assim, ó, quantas caixas devem ser organizadas, isso tratando dessa realidade aqui que a gente chamou, que a gente achou, tá? Quantas caixas devem ser organizadas em cada pallet, lembrando, ó, pallet PBR, tá? Sabendo que minha estrutura tem um limite de altura de 1,8 metros e que as caixas medem 60, 40 e 30 centímetros. Lembrando que aqui está centímetros e aqui em metro. Então, aqui uma conta de cubagem, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, cubagem do pallet, certo? E vou colocar aqui embaixo uma linha de cubagem da caixa, certo? Então, a cubagem do pallet é 1 metro, 1,2 ou 1,20. 1,20 m, né? 1,80 m. A caixa, como é que está a caixa? A caixa está 60 vezes 60 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. Lembrando que, né, nós temos que colocar tudo na mesma unidade. Aqui está em metro e aqui está em centímetro, né? Como é que a gente faz aqui para transformar isso aqui primeiro em metro, né? Então eu divido aqui tudo por 100, certo? Então, dividindo cada item desse aqui por 100, né? Como eu quero transformar de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Se fosse de metro para centímetro, eu ia multiplicar. Então, dividindo aqui o 60 dividido por 100, vai me dar 0,6, tá? 40 por 100 vai me dar 0,4. E 30 dividido por 100 vai me dar 0,3. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu como foi que eu cheguei nesses valores? Beleza? Tá, então vamos voltar aqui para cima para chegar primeiro na cubagem do pallet. Tá? 1 vezes 1,20 vai dar 1,20, né? Basicamente multiplicar as três unidades. 1 vezes 1,20, que é a mesma coisa, 1,20, vezes 1,8. Isso aqui vai me dar 2,16. Lembrando que isso aqui é metro cúbico, tá? Então, essa daqui seria a minha cubagem do pallet. E agora, multiplicando a cubagem da caixa, é basicamente 0,6 vezes 0,4 vezes 0,3, que vai me dar 0,072. Essa aqui é a cubagem da caixa, certo? Então, eu achei a cubagem do pallet, achei a cubagem da caixa, beleza? O próximo passo é, vou chamar aqui de CT, tá? Cubagem total. Que nada mais é do que o que a gente quer saber, né? Quantidade de caixas que devem ser organizadas.
basicamente é dividir, né? Aqui o que eu chamei de CP, ou seja, cubagem do pallet, dividido pela minha cubagem da caixa. Então, a cubagem total vai ser igual a 2,16 dividido por 0,072. Vou fazer aqui 2,16 dividido por 0,072 vai ser igual a 30 caixas. Então, eu consigo organizar 30 caixas desse tamanho que nós temos aqui para essa estrutura, para essa condição aqui de pallet PBR e no máximo 1,80 ali partindo dos pallets. Tranquilo? Opa. Dúvidas? Não, 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 não. Certo. Então, vamos agora para a última letra aqui, que seria quantos pallets serão necessários para armazenar todo o meu estoque. Ou seja, o estoque máximo mensal, né? Então, vou chamar assim, vou chamar de QT, tá? QP, quantidade de pallets. Quantos pallets serão necessários, né? Para armazenar todo o meu estoque mensal, tá? Então, eu tenho o estoque, é basicamente você dividir o seu estoque todo, certo? Quanto foi nosso estoque? 307 caixas, pela quantidade de caixas que cabem em um pallet, né? Lembrando que isso é, como eu disse, né, basicamente uma regra de 3, tá? A gente já está indo direto, ou seja, pegar o nosso estoque máximo e dividir pelo que a gente chamou aqui de CT, a cubagem total, certo? Então, nossa quantidade de pallets vai ser igual ao nosso estoque máximo, que é 307, né? 307 dividido pela nossa cubagem, que deu 30. Então, a quantidade de pallets será, volta para cá, 307 dividido por 30 deu 10,23, que, arredondando, dá 11, né? Por que a gente arredondou de novo para cima? Porque se você, por exemplo, disser que são 10, observem que assim, quantos pallets serão necessários para armazenar todas essas caixas? Eu vou precisar de 10 pallets, teoricamente eu precisaria de 0,23 pallets. Não existe isso, né? 0,23 pallets. Então, o que quer dizer? Que se você pegar só 10, parte da sua carga vai ficar no chão, o que não é interessante. Então, é mais interessante que você arredonde para cima e esse último pallet, ele não vai ficar preenchido por completo, ou seja, ele não vai estar ali com as 30 caixas. Em compensação, todos os produtos vão estar ali em cima de pallets, não vai estar no chão ou em algum outro lugar. Então, por isso que, apesar de ser um número aqui abaixo de 5, né, matematicamente a gente não arredondaria para cima, né, na lógica aqui a gente arredonda para cima por conta, para não deixar a carga no chão. Então, nós precisaríamos, para essa realidade aqui, de 11 pallets. Lembrando que isso aqui é o cálculo para um item, né? Isso aqui, se você trabalhar com 100 itens, você teria que fazer todo esse controle dos 100 itens. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Moleza, né? Lembrando que tudo isso também a gente pode fazer no Excel, né? Deixar a planilha já montada para que a gente só vá alimentando e não tenha que fazer tanta coisa manual, né? E lembrando também que isso é para uma realidade que sua empresa já não tem alguma planilha, já não tem algum sistema que faz todos esses cálculos para você, tá? Pode ser que você se depare com a realidade de ter que fazer isso, né? Mas pode ser que você já chegue lá e tenha todas essas informações e, mais uma vez, o que você vai precisar é só interpretar e ter consciência do que significa cada uma delas e aí tocar tranquilamente o seu controle. Ok, pessoal?
Alguma pergunta mais? Não? Certo, então a gente chega aqui ao final deste tópico, né, que é o tópico de prática de gerenciamento de estoque. Como eu disse, tem uma atividade lá para vocês no CIGA, tá? Essa atividade foi, teoricamente, seria até domingo só agora, né, depois de amanhã, mas por conta de algumas instabilidades do CIGA, eu estiquei um pouco o prazo dela, até porque eu coloquei um pouco mais atrasada essa atividade, então ela vai ficar aberta para vocês até quarta-feira, certo? E vocês já terão uma outra atividade, que é basicamente fazer isso que a gente fez agora, essa revisão, essa atividade valendo a pontuação maior, né, da AB1, que aí vocês terão até o domingo que vem para fazer, tá? Eu vou disponibilizar isso lá no CIGA, domingo que vem, que é dia 2 de maio, já, tá? Domingo que vem, dia 2 de maio. Na próxima semana, na próxima quarta, na nossa próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar um outro tópico, que é a questão da classificação ABC, falando ainda de controle de estoque, né, mas já direcionados para outros tópicos, não seria esse tópico aqui concatenado, digamos assim, tudo ligado, né, de gerenciamento de estoque. Ok, gente, então a gente fecha por aqui, né, a nossa aula, nosso encontro de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá, falar lá, seja com relação à atividade ou com relação ao assunto mesmo. E a gente volta na próxima quarta-feira para a nossa próxima aula, certo? Aguardo vocês então na próxima aula. Bom final de semana aí para todo mundo, boa atividade, não deixem de fazer, tá, as atividades. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.